Falando honestamente e sinceramente do fundo do nosso coração, eu faço essa pergunta assim: você acha que uma pessoa que recebeu ou que receberá a marca da besta, seja ela, seja lá o que for essa marca, você acha que uma pessoa pode depois ser perdoada por Deus? E quando alguém disser assim: fulano, isso que você está recebendo, isso que você fez aí, isso é a marca da besta, você não tem mais perdão. E aí a pessoa vai dizer assim, se a pessoa disser assim: bom, mas eu não sabia que era o sinal da besta, eu acho que ninguém me avisou a respeito disso, ninguém disse para mim que isso era o sinal da besta. E você vai dizer para ele assim, para essa pessoa: olha, a Bíblia diz que aquele que receber o sinal da besta sofrerá o juízo da ira de Deus, né? Beberá do cálice da ira de Deus. Se alguém receber o sinal da besta, o tal também beberá do vinho do furor da ira de Deus, porque essa pessoa não tem o perdão do Senhor. E você acha que uma pessoa que foi enganada e que disser assim: bom, mas eu não sabia, será que Deus pode me perdoar? E o que você responderia para esta pessoa? Ela terá o perdão de Deus? Afinal de contas, ela foi enganada. Ela não fez aquilo de uma escolha própria dela, não dependeu dela. É como alguém que recebe um dinheiro falso, né? Ah, mas eu fui enganado, eu recebi esse dinheiro e agora essa nota é falsa. O que eu faço? Você não faz nada, você fica com prejuízo, não é? Por que isso acontece? É sobre isso que eu quero falar para você nesse momento. Por que as pessoas são enganadas? Por que o mundo é enganado? Por que uma pessoa é enganada? Como discernir, como saber se uma coisa é verdade ou é mentira? Afinal de contas, hoje de manhã eu estava vendo um vídeo onde uma feminista britânica criou acreditando na filosofia ou na ideologia do feminismo, ela tentou colocar em prática, criando uma empresa só de mulheres, e em menos de 2 anos ela faliu, ela foi à falência. E era uma pessoa muito rica, que tinha muito dinheiro, né? E ela foi à falência porque colocou em prática uma mentira, e na prática ela viu os resultados, porque na realidade todo o conhecimento, todo o aprendizado, a gente só sabe se ele é verdadeiro ou falso se colocá-lo em prática, né? Foi assim que Jesus Cristo terminou o seu grande discurso dizendo: aquele que ouve minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva e o vento e combateu contra aquela casa, e ela permaneceu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é como aquele homem insensato que constrói sua casa sobre a areia, e vem o vento e a chuva e combatem contra aquela casa e derruba, e é grande a sua ruína. Quer dizer, a gente só pode realmente saber se uma coisa é verdade ou mentira se colocarmos aquilo em prática. Se alguém diz assim: faça isso e você vai ficar rico, se você fizer e aquilo for verdade, você vai ficar rico. Se for mentira, você simplesmente vai continuar do mesmo jeito na mentira. Por isso, eu tenho como princípio na minha vida que a verdade pertence a Deus. A verdade é Deus, está em Deus e na sua palavra. Tudo o mais que as outras pessoas vierem inventando e falando que não estiver em sintonia com os ensinos das Escrituras Sagradas é mentira. Aí, em 2016 eu escrevi este livro aqui, A Eficácia de Satanás. Esse livro, muitos conhecem, muitos que estão me ouvindo agora conhecem esse livro. Ele está na contracapa, tem um resumo dele que diz assim: ninguém é dono da verdade, certo? Errado. A verdade tem dono, a verdade tem dono.
A verdade pertence a Deus, Deus é a verdade. A verdade é sólida como uma rocha, né? A verdade não muda, porque Deus não muda. A mentira também tem dono, né? A mentira é do diabo, porque foi ele quem a inventou. Satanás é mentiroso e o pai da mentira. A mentira não tem consistência, né? A mentira não tem consistência. É como uma bolha de sabão. Pode ser leve, brilhante, colorida e alcançar as alturas, mas depois explode, né? E desaparece sem deixar vestígios. Se você quer saber como o diabo consegue promover tantas desordens e sofrimento neste mundo, você precisa ler este livro, né? Ele se destina a todos os que amam a verdade e não desejam cair nos enganos do tentador. Portanto, esse é um livro que eu escrevi em 2016, chamado A Eficácia de Satanás. Eu gostaria de, quando eu na minha juventude, de ter encontrado um livro assim, e ter lido esse livro, e eu teria evitado também muitas coisas no passado. Mas eu quero ler uma coisa para você. Se a pessoa que vai ser enganada, ela recebe o sinal da besta, enganada, pensando que está comprando uma coisa, está comprando outra, aquela que recebe gato por lebre, por que razão ela vai ser responsabilizada? Ora, pelo mesmo motivo que Deus responsabilizou Adão e Eva no passado. Quando Deus disse assim: não coma dessa árvore, porque se você comer desta árvore, certamente você morrerá. Veio o diabo e disse para ela assim: isso que Deus disse não é verdade, vocês não vão morrer. Deus não desculpou Adão, não desculpou Eva, Deus não desculpou ninguém. A serpente que enganou ganhou sua sentença, o homem que deu ouvidos à mulher levou sua sentença, e a mulher que foi enganada, que ela confessou que ela realmente disse assim: a serpente me enganou e eu comi do fruto da árvore. Deus não perdoou ela por causa disso. Ela recebeu também a sua sentença, como toda a humanidade está debaixo dessa sentença de morte por causa do engano. E por que foi enganado? A Bíblia diz: ninguém de maneira nenhuma vos engane. Porque se você se deixar ser enganado, você não terá desculpa. Você não será desculpado, você não será perdoado por ter sido enganado. Porque o engano é uma coisa que as pessoas querem ser enganadas. Você se engana porque você ama a mentira, você ama o engano. O engano sempre vem com uma roupagem que nos agrada. Porque a gente tem como saber o que é verdade e o que é mentira. Então eu vou dizer para você, vou ler duas passagens bíblicas que falam muito bem sobre isso. A primeira passagem está escrita no livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 8, que diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá para a perdição. E os que habitam na terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, que é e que já não é, mas que há de vir. A outra passagem bíblica está escrito no livro de Apocalipse, também no versículo 20, que diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Aqui ele está falando sobre o aprisionamento de Satanás. Mas no versículo 7 diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. A primeira passagem que nós lemos, ela diz que aqueles
cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a terra e criou o homem, antes dele criar o homem, ele escreveu um livro da vida com o nome daquelas pessoas que seriam salvos no final deste grande propósito de Deus em criar a humanidade. E as pessoas que não estavam escritas neste livro, elas são as mesmas que serão lançadas na perdição e no fogo do inferno para todo sempre. Elas não têm os seus nomes escritos, não é porque Deus rejeitou elas, mas porque Deus sabia de antemão que essas pessoas não teriam prazer na verdade, não teriam prazer em Deus, não teriam prazer em segui-lo, em receber esta salvação. Então, não é por determinação divina, mas porque Deus previu tudo isso antes da fundação do mundo. E são estas pessoas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida que receberão a marca da besta em suas testas e nas suas mãos direitas. Elas admirarão a Satanás, elas admirarão o sistema diabólico que o diabo fará surgir nesse último tempo. Esta é a verdade. O segundo, quando a segunda passagem bíblica, ela já é depois do milênio, no final do milênio. Quer dizer, os 1000 anos que nós interpretamos literalmente, será um ano do governo de Cristo, será 1000 anos do governo de Cristo na face da terra. Não será o governo de nenhum país comunista, não será o governo do fulano, nem do cicrano, nem do beltrano. Jesus Cristo governará os homens pessoalmente a partir da cidade de Jerusalém que nós conhecemos hoje. Haverá um governo de Cristo que durará 1000 anos. Os homens terão tudo o que os políticos prometem hoje. Eles terão paz, segurança, educação, dinheiro, comida, alimento. Eles serão governados por Jesus Cristo melhor do que qualquer outro governante na face da terra já tenha conseguido fazer com os homens. Mas essas pessoas que estarão debaixo desse governo de Cristo, eles não fazem parte da igreja de Jesus Cristo, que já neste tempo estará reinando com Jesus Cristo aqui na terra. Serão pessoas que vão nascer durante o milênio, vão nascer debaixo do governo de Jesus Cristo, vão desfrutar do seu governo de paz e de prosperidade, mas Satanás estará preso durante 1000 anos, estará durante esse período preso por esses 1000 anos. No final dos 1000 anos, o Senhor soltará Satanás, libertará Satanás da sua prisão, e ele sairá a enganar todo o mundo, os 4 cantos da terra, que é chamado na Bíblia, toda a humanidade chamada de Gog e Magog, nesta passagem bíblica. E o diabo sairá a enganar essas pessoas. Por que Satanás conseguirá enganar a humanidade se ela está satisfeita, se ela tem comida, se ela tem bebida, se ela tem paz, se ela tem justiça, se ela tem saúde, se toda a humanidade está vivendo num governo perfeito? Por que o diabo consegue ainda enganá-las? Por que o diabo conseguirá enganar toda a humanidade que não faz parte da igreja de Jesus Cristo? Porque Deus sabe que aquilo que não tem jeito nunca terá. As pessoas simplesmente não mudam, elas são o que são. E como Deus sabe que aquela humanidade está com seu coração voltado para o diabo, voltado para o engano, voltado para a mentira, voltado para Satanás, vão cair no mesmo engano do diabo e vão seguir a Satanás e vão ser destruídas e lançadas com ele para a perdição eternamente. Esta é a última prova de Deus que vai mostrar que os homens,
escolhem o caminho do erro, do mal e da mentira porque eles querem. Esta é uma decisão da liberdade deles. Porque eu digo para você, como uma pessoa pode ser enganada? Ela tem condições de saber o que é certo, o que é errado. Ela não sabe porque não quer saber. Ela não sabe porque não quer, não tem amor pela verdade. Ela não tem amor pela verdade que vem de Deus, e ela não se submete ao seu Criador. Aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Salvador e que tem os seus nomes escritos no livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo, só tem motivo para se alegrar, para ficar feliz, porque não existe esperança maior do que essa, de você ser feito filho de Deus, de viver eternamente, de brilhar como as estrelas para sempre e eternamente, porque você se submete a Deus, o seu Criador, aquele que é a vida, aquele que não teve princípio e não tem fim. Mas muitos homens gostam de se submeter a outros homens, gostam de ser escravizados, e é isso que o diabo vai fazer. É isso que Satanás faz. Ele escraviza os homens na mentira, escraviza os homens no engano. Eles não se importam com a verdade de Deus que é pregada todos os dias, insistentemente, como uma água, como a água, as gotas d'água que são colocadas, que cai sobre uma rocha. Assim a verdade de Deus é pregada diariamente e rejeitada por aqueles que têm o coração endurecido, por aqueles que têm o coração vendido para o pecado e para Satanás. Porque como você não pode saber o que é verdade ou o que é mentira? É óbvio que existem muitas razões para você descobrir. Olha, por exemplo, o que está acontecendo hoje com essa doença que está sendo divulgada aí. Ela tem um outro nome, colocaram um nome novo nela, ainda essa semana, esse mês aí, faz poucos dias, ela surgiu com um novo nome. E aí já dizem que ela está, a Organização Mundial da Saúde já diz que ela está em 98 países. E as pessoas acreditam nisso. Deveriam acreditar nessa doença como a gente acreditou na AIDS, na rubéola, na varíola, em todas as doenças que já existiram na face da terra, que já matou muita gente, pestes, fomes, guerra, essas coisas que já existiram. Mas que tudo tem um limite para ser colocado ali. Como é que eu posso acreditar que eu vou usar uma máscara no meio da rua para não ser contaminado com uma determinada enfermidade, com uma doença? Aí eu chego na porta de um estabelecimento, na porta de um restaurante, por exemplo, e não posso entrar sem estar com o nariz e a boca tapado. Aí depois que eu entro, que lá está cheio de gente, aí eu tiro aquela proteção e estou seguro. Como você não entende que há uma mentira por trás disso? Como você não entende que há um terrível engano por trás disso, com o objetivo de doutrinar as pessoas para escravizá-las no erro, no engano e na mentira? Como eu posso acreditar que andar sozinho na rua eu posso ser contaminado, mas quando eu entro dentro de um ônibus, dentro de um ambiente fechado com dezenas, centenas ou milhares de pessoas, eu não sou contaminado? E depois de você ser imunizado, ainda dizem, você tem que continuar acreditando naquilo, porque essa imunização não vai livrar você disso. Agora você precisa de um número, agora você precisa de uma marca, agora você precisa de um passaporte, agora você precisa de algo para o governo controlar a sua vida, os seus passos, por onde você anda, o que você faz, o que você diz, o que você pensa.
Isso só pode ser o governo do anticristo, o poder de Satanás para enganar as pessoas, para tolher sua liberdade e manter toda a humanidade escravizada pelo demônio. Porque 5% da população mundial são os ricos, são bilionários, são quaquilionários, são trilionários, são os governantes da terra que querem fazer essas coisas para que eles continuem no seu devido lugar, enquanto a grande maioria está sendo escravizada e enganada pelo demônio, com o único objetivo de banir a palavra de Deus, de banir a palavra Deus e de se levantar contra tudo o que se chama Deus ou que se adora. Porque no fim das contas, nós veremos que tudo isso é simplesmente uma forma de fazer com que o nome de Deus seja banido da face da terra. Os seus princípios, sua palavra, sua verdade e sua adoração seja realmente substituída pela adoração do homem. E então aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, adorarão a besta e sairão a adorar a besta, o sistema político, a adorar o próprio Satanás com as suas mentiras e se colocando no lugar de Deus, se colocando num trono como Deus, querendo parecer Deus. Este é o objetivo deste engano que está sendo propagado pelo mundo afora. Escravizar as pessoas e fazê-las esquecerem do seu Criador, mudando o nome com ideologias, mudando nomes, mudando vocabulário, mudando todas as coisas, mudando a forma da educação, mudando tudo, todas as coisas com o único objetivo de fazer as pessoas, de levar as pessoas a adorarem a Satanás, ao demônio e a besta que ele vai criar, ao sistema político que ele está planejando para dominar o mundo todo. Não tem desculpa. Aquele que receber o sinal da besta não tem desculpa. O tal beberá do vinho do furor, da ira de Deus, porque preferiu abraçar o amor da mentira, preferiu a mentira a abraçar e a aceitar o amor da verdade, que por enquanto ainda continua sendo pregada. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus desperte aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz: se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos não são enganados. Os escolhidos não compram gato por lebre. Os escolhidos não podem ser enganados, porque eles estão firmados na verdade, firmados em Jesus Cristo, firmados na fé para a salvação e conservação da alma. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Lembre-se disso, os escolhidos de Deus não podem ser enganados, mas aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, estes serão enganados e seguirão a besta e adorarão a sua imagem e prestarão honra e homenagem a eles, porque nesse tempo todos estarão dominados e fascinados pelo engano de Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós, que somos salvos, que esperamos a vinda de Cristo para nos conservar vivos e firmes neste propósito de servir a Deus até o fim. Amém e amém.